nossa primeira aula do nosso curso PNL para pais e professores. E eu já vou começar dizendo, para mim, o que é sucesso. Sucesso para mim é o processo contínuo de tornar-se maior. É a oportunidade de continuar crescendo no âmbito emocional, social, espiritual, fisiológica, intelectual e financeiramente, enquanto você ainda consegue contribuir de forma positiva para os outros. Maravilha, né? Já pensou se todo mundo conseguisse colocar sua vida assim? E, gente, para ter sucesso, o que é que a gente precisa? A gente precisa de poder. Poder é uma palavra muito emocional. Algumas pessoas têm reações variadas para essa palavra, sabe? Algumas pessoas veem o poder com uma conotação negativa. Outras cobiçam desesperadamente o poder. Outras se sentem um pouco tentadas por ele, sabe? Como se fosse algo suspeito. Mas se eu te fizesse a pergunta agora, quanto poder você quer? Quanto poder você acha certo desenvolver? O que o poder significa realmente para você? Sabe, eu não vejo o poder como algo de conquistar as pessoas, de manipular, assim, não. Eu não penso nisso como uma coisa para ser imposta. Sabe, eu não acho que a gente deve sair por aí controlando as pessoas, até porque esse tipo de poder não dura, não se sustenta, não são relações de respeito. Mas o poder é uma constante no mundo. E quando você consegue ter poder para moldar as suas percepções, as percepções que alguém faz de você, né? Aí sim você pode fazer o que quer. Você pode cumprir os planos que você tem para alguém. Então, quando você tem poder, você tem a habilidade de produzir resultados que deseja e criar mais valor para os outros nesse processo. O poder é uma habilidade de mudar a vida, de dar forma às suas percepções, às suas vontades, aos seus desejos, de fazer com que as coisas trabalhem ao seu favor e não contra você. O poder verdadeiro é compartilhado, não imposto. Por isso que quando a gente fala dessa educação respeitosa, é um poder compartilhado. É a habilidade de definir as necessidades humanas e resolver. Entende? Tanto as suas necessidades como as das suas crianças, por exemplo. É a habilidade de dirigir o seu próprio mundo, sua própria vida, seu processo de pensamento, seu comportamento. Aí você consegue, com precisão, os resultados que deseja. Através da história, o poder de controlar as nossas vidas tomou muitas formas diferentes e contraditórias. Talvez por isso a gente tenha uma relação estranha com o poder. Nos tempos primitivos, poder era simplesmente uma questão de fisiologia. O mais forte, o mais rápido, tinha o poder de dirigir sua própria vida, assim como daqueles também ao seu redor, né? Com o desenvolvimento da civilização, o poder resultava de herança. O rei, cercando-se com os símbolos do seu reino, governava com autoridade inconfundível. Outros podiam conseguir poder por sua ligação com ele. Então, no começo da era industrial, capital era poder. Aqueles que tinham acesso ao capital dominavam o processo industrial. Todas essas coisas ainda são válidas. É melhor ter capital do que não ter. É melhor ter força física do que não ter. Mas, hoje em dia, uma das maiores fontes de poder, você sabe qual é? É o conhecimento especializado. A maioria de nós já ouviu dizer que a gente está vivendo na era da informação. A gente não é mais uma cultura só industrial, mas da informação, uma cultura da informação. A gente vive numa época em que novas ideias, movimentos, novos conceitos mudam o mundo quase que diariamente. Quer seja por alguma mudança profunda, quer seja alguma coisa mais simples, mais superficial, mais artificial, até mundana muitas vezes. O negócio é que quem tem esse conhecimento específico muda o mundo e pode
realmente demonstrar poder sobre os outros através disso. Gente, se tem alguma coisa que é DNA do mundo moderno, é essa corrente de informação. O volume está quase inacreditável. É muita informação. Livros, filmes, chips de computador, unidades de memória, uma tempestade de dados para serem vistos, sentidos, ouvidos, processados. A gente vive numa sociedade em que aqueles com a informação e os meios de comunicar têm aquilo que o rei costumava ter: poder ilimitado. Olha a gente aqui. Eu não sei nem onde você está, eu não sei de onde você está assistindo essa aula. É muito interessante isso. É um poder que a gente não tinha antes. Como John Kenneth Galbraith escreveu, dinheiro é o combustível da sociedade industrial. Mas na sociedade da informática, o combustível, o poder, é o conhecimento. A gente vê agora a estrutura de uma nova classe, dividida entre aqueles que têm informação e os que continuam na ignorância, inclusive no que diz respeito à educação de suas crianças. Essa nova classe não tem seu poder no dinheiro, na quantidade de terra, mas no conhecimento. Você pode fazer maravilhas na educação de uma criança, na sua relação com ela, no vínculo com ela, com o poder do conhecimento. O que há de notável, de maravilhoso, é que a chave do poder hoje é acessível a todos nós. Pensa comigo, vai. Nos tempos medievais, se você não fosse o rei, teria uma grande dificuldade para se tornar um rei. Talvez fosse impossível. Se você não tivesse capital no começo da Revolução Industrial, as possibilidades de conseguir dinheiro verdadeiramente em volume grande, na verdade eram muito poucas. Mas hoje, qualquer pessoa pode criar uma corporação que pode mudar o mundo, abrir uma empresa que transforma toda a forma como as pessoas vivem. No mundo moderno, informação é a riqueza dos reis. Vocês viram o que fez, por exemplo, um Steve Jobs, né? Um próprio Mark Zuckerberg. Aqueles que têm acesso a certas formas de conhecimento especializado podem se transformar e, de muitas maneiras, transformar o mundo inteiro também. A gente está vivendo, a gente sabe o que é o mundo sem internet e com internet. A gente está pegando exatamente essa mudança. E, gente, a informação está aí. Por que então que algumas pessoas conseguem resultados incríveis e outras só passam perto? Por que não somos todos capacitados, felizes, ricos, saudáveis, bem-sucedidos, educando crianças felizes? A verdade é que mesmo na era da informação, só isso não é suficiente. Se tudo do que a gente precisasse fosse ideia, pensamento positivo, beleza, todo mundo estaria vivendo a vida dos sonhos. Mas todo grande sucesso tem uma coisinha que é necessária para acontecer. É a ação. A ação que produz resultados. Já viu Paulo Vieira falar do poder da ação? O conhecimento é somente um poder potencial, até que chegue às mãos de alguém que saiba como transformar em ação. Na verdade, a definição literal da palavra poder é a habilidade de agir, de mudar, de transformar. Tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte: saber e não fazer é ainda não saber. O que a gente faz na vida é determinado pelo que a gente comunica para a gente mesmo. No mundo moderno, a qualidade de vida é a qualidade da comunicação. O que a gente imagina, o que a gente diz para a gente mesmo, como a gente se move, como usamos os nossos corpos, os nossos músculos, as nossas expressões faciais. Tudo isso determina quanto usaremos do que conhecemos, das informações que a gente tem. Com frequência, ao ver pessoas muito bem-sucedidas, a gente cai numa armadilha mental. A gente pensa que elas estão onde estão por terem algum dom especial ou sorte. Mas a verdade é que, muitas vezes, o maior dom que as pessoas muito bem-sucedidas têm em relação às outras pessoas, a nós, as pessoas comuns, é a habilidade de agir. É um dom que qualquer um pode desenvolver dentro de si mesmo. Sabe, eu mesma estava muito na inércia, acreditando que a vida era assim mesmo.
E de repente, a PNL me mostrou, peraí, você pode agir sobre isso, você pode agir sobre aquilo, você pode agir sobre tudo que está te incomodando. Toda comunicação que fazemos é uma ação. E todas as comunicações têm algum tipo de efeito em nós e nos outros. Comunicação também é poder. Se você parar para pensar em informação e comunicação, aí sim você tem o pleno poder. Aqueles que dominam o uso efetivo podem mudar a sua própria experiência do mundo e as experiências do mundo sobre você mesmo. Todo comportamento e sentimento encontra suas raízes originais em alguma forma de comunicação. Aqueles que afetam os pensamentos, sentimentos e as ações da maioria de nós são aqueles que sabem como usar esse instrumento de poder. Pense nas pessoas que mudaram o nosso mundo. Pense nas pessoas que de alguma maneira te influenciam. O que essas pessoas têm em comum? Muito provavelmente foram grandes comunicadores. Essas pessoas que influenciam são capazes de pegar as suas visões de mundo e comunicar aos outros com tanta coerência que influenciam a maneira de agir e pensar de outras pessoas. Através do seu poder de comunicação, essas pessoas mudam o mundo. O meio que essas pessoas usam para mudar nossas comunicações é o mesmo que a gente usa para mudar a gente mesmo. Isa, calma aí. Sim, o seu nível de domínio de comunicação no mundo exterior vai determinar o seu nível de sucesso com os outros. Sucesso pessoal, emocional, social, financeiro. Agora, mais importante ainda é o nível de sucesso que você experimenta internamente. Felicidade, alegria, êxtase, amor ou qualquer outra coisa que você deseja. Tudo isso é o resultado direto de como você se comunica consigo mesmo. Como você se sente não é o resultado do que está acontecendo na sua vida. É a sua interpretação do que está acontecendo. A vida das pessoas de sucesso tem mostrado que a qualidade das nossas vidas não é determinada pelo que está acontecendo, pelas circunstâncias, pelo que está se passando, pelo que os outros fazem conosco. Não! A gente vive baseado naquilo que a gente faz internamente com o que nos acontece, com o que está posto, com o que os outros fazem conosco. É você quem decide como se sentir, como agir, baseado nas maneiras que escolheu para perceber sua vida. Na verdade, eu ouso afirmar que nada tem qualquer significado, exceto aquele que nós damos. A maioria de nós já tem esse processo de interpretação automático. A gente já vai vivendo e dando significado para as coisas, vai ouvindo e interpretando. Mas a gente pode tirar esse poder do automático e passar para as nossas mãos. E assim a gente pode mudar a nossa experiência de vida. A gente pode mudar as nossas relações. Se eu tivesse que dizer para você, em 2 palavras, o que é que esse curso veio para trazer para a sua vida, eu diria que é produzir resultado. Pense sobre isso. Não é, de fato, no que você está interessado? Talvez você queira mudar o modo como reage aos comportamentos da sua criança. Talvez você queira se comunicar melhor, desenvolver uma relação mais amorosa, aprender com mais rapidez, tornar-se mais saudável, ser mais firme com a criança. Você pode conseguir todas essas coisas para você e muito mais se você usar de verdade todas as informações que a gente vai trazer nesse curso. Essa primeira aula é justamente para te sensibilizar para isso. Agora, preciso te falar, antes que você consiga novos resultados, você precisa compreender que você já está produzindo resultados. Mas talvez esses resultados não sejam aqueles resultados que você deseja. Muitas vezes a gente pensa que o nosso estado mental, com grande parte das coisas que nos acontecem na nossa vida, na nossa mente, na nossa cabeça, a gente acha que está fora do nosso controle, que a gente não controla o que a gente pensa, o que a gente sente. A verdade é que a gente pode controlar muito das nossas atividades mentais.
e dos nossos comportamentos. Você pode se controlar a um ponto tal que antes talvez você não acreditasse ser possível, mas você vai começar a experimentar. Se você está deprimido, você criou e produziu este efeito chamado depressão na sua cabeça. Isso altera a sua química cerebral. Você com seus pensamentos faz isso. Mas se estiver eufórico, entusiasmado, você criou isso também. É importante lembrar que emoções, como aquela que causa a depressão, você não pega depressão. Não chega para você. Você cria, como qualquer outro resultado da sua vida, através de ações específicas, mentais e físicas. Olha que sério, tá, gente? Isso é sério. Para ficar deprimido, você tem que olhar a sua vida de uma maneira específica. Tem que dizer certas coisas para você mesmo, nos tons exatos de voz. Tem que adotar uma postura específica e um modo de respirar. Por exemplo, se você quiser ficar deprimido, ajudará muito deixar cair os ombros e olhar muito para baixo. Falar em um tom de voz triste e pensar nos piores momentos da sua vida também ajudarão. Se você provocar distúrbios em sua bioquímica, como consequência de uma dieta pobre, excesso de álcool, uso de drogas, ajudará seu corpo a ficar com baixo teor de açúcar no sangue. E assim, caminho ótimo para a depressão. O que eu estou querendo mostrar com isso, gente? É que é preciso esforço para criar depressão. É trabalho pesado e precisam de alguns tipos específicos de ação. Algumas pessoas criam esse estado com tanta frequência que para elas é fácil repetir. Acaba que a depressão passa a ser a casa emocional da pessoa. É por isso também que é muito importante a gente ficar ligado em que tipo de emoção o nosso jeito de educar desperta na nossa criança. Muitas vezes a gente está criando ali, na raiva, na tristeza, na revolta, no choro, a casa emocional da nossa criança. Muitas vezes a gente não percebe a conexão que essa nossa comunicação interna e externa tem. E muitas vezes a gente deixou que os acontecimentos externos determinassem a nossa comunicação interna. Algumas pessoas conseguem tantos ganhos secundários, atenção dos outros, simpatia, amor, que passam a adotar esse estilo de comunicação depressivo, por exemplo, como seu estado natural de vida. Outras pessoas viveram tanto tempo assim que agora se sentem bem. Tornaram-se identificadas com esse estado, como se fosse identidade, sabe? Mas a gente pode mudar as nossas ações, as nossas mentes, o nosso corpo físico e mudar as nossas emoções e os nossos comportamentos. Você pode tornar-se extasiado, feliz, adotando o ponto de vista que cria essa emoção. Você pode imaginar os tipos de coisas que criam esse sentimento, pode mudar o tom de voz, o conteúdo do seu diálogo interno, pode adotar posturas específicas e a maneira de respirar que criam o estado que o seu corpo quer, ou seja, felicidade, êxtase. Se você quiser ser piedoso, basta mudar suas ações físicas e mentais para combiná-las com aquelas que o estado de compaixão requer. O mesmo é válido para o amor, para qualquer outra emoção que você pode considerar o processo de produzir estados emocionais, dirigindo sua comunicação interna para conseguir aquele resultado. Isa, eu quero mais paciência. Sim, você precisa descobrir o que é que você precisa fazer internamente, o que você precisa dizer para você, em que tom de voz, que posturas você precisa para produzir paciência. Você pode acessar qualquer estado interno através da gestão da sua comunicação interna e externa. É mais ou menos como um diretor de filme. Ele manipula o que você vê e o que você ouve. Se ele quer que você fique com medo, muda o som, joga alguns efeitos no momento certo. Se ele quer que você fique inspirado, coloca uma música, uma iluminação, tudo que for preciso para produzir esse efeito. Um diretor pode produzir uma comédia ou uma tragédia a partir do mesmo evento, dependendo do que ele decide colocar ali nas imagens. E você pode fazer a mesma coisa na tela da sua mente.
Você pode dirigir a sua atividade mental, que é a base de toda a ação física, com a mesma destreza e com o mesmo poder que o diretor dirige o filme no cinema. Você pode acender a luz, mudar o som, trabalhar as mensagens positivas em seu cérebro, pode escurecer as cenas, diminuir o som daquelas negativas, pode também direcionar o seu cérebro com tanta habilidade que você vai parecer o Steven Spielberg da sua cabeça. Eu tô brincando, mas é verdade. Lembra quando a gente perdeu a chave do carro e o meu filho estava achando o fim do mundo e eu disse, bom, só perde a chave do carro quem tem carro, né? É um pouco sobre isso que a gente está falando, sabe? Eu também acharia o fim do mundo antes da PNL. Agora eu consigo ver diferente. Eu consigo direcionar o meu cérebro para aquele olhar que me favorece. As pessoas que conseguem superioridade seguem um caminho coerente para o sucesso. Existe uma fórmula para o sucesso. Existe receita para tudo nessa vida, gente. O primeiro passo para essa fórmula é saber que resultado você quer. Ou seja, o que você almeja, por exemplo, na relação com a sua criança. Muitas vezes, com as crianças, a gente sabe o que não quer. A gente sabe o que não pode. O segundo passo é agir. Pois de outra forma, gente, seus desejos, seus quereres vão ficar sempre no campo dos sonhos. Você tem que tomar a decisão e agir. Né? Acreditar de verdade que você vai conseguir produzir o resultado que você deseja. Nem sempre as medidas, as ações, aquilo que a gente faz, produz o resultado desejado. Claro, a gente está ali numa tentativa. É por isso que o terceiro passo é desenvolver o que a gente chama de acuidade de percepção. Ou seja, olhar a resposta que você está conseguindo, os resultados que você está tendo e perceber o quanto antes se isso está aproximando você do seu objetivo ou te afastando. Você precisa saber o que você está conseguindo, seja numa conversa, seja nos seus hábitos diários, nas suas rotinas, seja na relação com a sua criança. Se você está conseguindo o que você não deseja, precisa pensar sobre esses resultados e pensar quais foram as ações que produziram esses resultados, para que você possa aprender com a experiência e fazer diferente na próxima tentativa. E aí você dá o quarto passo, que é desenvolver a flexibilidade para mudar seu comportamento até conseguir o que você quer. Se você observar as pessoas de sucesso, você vai perceber que elas seguiram esses passos. Sabiam o que queriam, agiam, verificavam os resultados e se não era como elas queriam, elas mudavam a sua forma de agir. Sabe? Elas começaram com uma meta, né? Querendo atingir alguma coisa, fizeram ações, só saber não é suficiente, eu preciso agir. Aí elas tiveram a habilidade de ler nos outros para saber se as respostas, né, que estavam conseguindo estavam afastando do resultado ou aproximando do resultado desejado e foram usando a flexibilidade, adaptação, ajustes, mudanças nos seus comportamentos até o ponto que achavam que estava funcionando. Sim, que estavam conseguindo o que queriam. Eu queria que o Petros comesse ovo de codorna. Isso foi agora, tá? Ele já tinha aí seus 8 anos. Esse era o que eu queria. Então, o passo 1, queria que ele comesse o ovo de codorna. Então, eu agi. Convidei, chamei, falei que era gostoso, ofereci, botei um salzinho. Bom, a acuidade de percepção do passo 3 me fez perceber que ele recusou, disse que não queria e que, portanto, eu estava me afastando do meu objetivo. E aí eu fui para o passo 4, flexibilidade. Eu falei para ele, tá bom, então segura para mim que eu vou descascar 3 para comer todos juntos. Descasquei, passei um salzinho e entreguei um para ele. Aí descasquei mais um, passei um salzinho e entreguei outro. Aí quando ele estava esperando, ele foi e comeu. Eu falei, não acredito, gente. Internamente, né? Por fora eu falei, você comeu? Ele fiquei aqui segurando, deu vontade. Falei, e aí, tava bom? Tava. Então pode comer mais um. E aí a gente vai conseguindo os resultados. Percebe? O nosso problema em relação às crianças, na verdade, é que a gente não tem clareza do que a gente quer e muito menos ideia de que a gente pode flexibilizar a forma de conseguir isso. Muitas vezes a gente fica em looping, ali nos passos
3 e 2, sabe? A gente viu que não alcançou o resultado, a gente volta e faz a mesma ação, fala de novo a mesma coisa, briga com a criança, entende? E não vai nunca para o passo 4 da flexibilidade. Mudar, fazer de outro jeito, testar de outra forma. Todas as pessoas de sucesso que eu conheço usam a flexibilidade. Aqueles que conseguem mesmo, que têm resultado, que estão empenhados em mudar, em ser flexíveis, eles conseguem criar a vida que eles desejam, a relação com a criança que eles desejam, a harmonia em casa que eles desejam. As pessoas que fazem isso conseguem se tornar a mãe, o pai, o professor que desejam. A verdade é que as pessoas mais flexíveis têm maior probabilidade de dominar o sistema. Incrível, né? Isso faz toda a diferença. A gente vai continuar essa aula falando sobre isso no próximo vídeo e eu te espero lá.